Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 3, versículos 1 ao 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Oremos. Bondoso Pai, a tua palavra que temos lido, torna-a bem viva nos nossos corações. Revela, Senhor, a Cristo Jesus em cada um de nós, provocando, Pai amado, em nosso meio, libertação, novo nascimento, salvação. Que o Cristo vivo venha a ser glorificado em o nosso meio, pois é em nome dele que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos na 7ª semana de estudos sobre a carta aos Efésios. E nessa porção em particular que acabei de ler, nós vamos perceber o que nela? Um certo sentido autobiográfico. Paulo está aqui explicando à igreja o seu chamado apostólico. E para esta noite, para esta semana aí, eu quero conversar com os meus irmãos um pouco sobre o seguinte tema: o mistério da graça de Deus. Se nos capítulos anteriores o apóstolo fala da suprema determinação de Deus para com os santos eleitos desde antes da fundação do mundo, e que mesmo com a vida passada marcada e vivida nos delitos e pecados, vivendo sem Deus no mundo e não tendo nenhuma esperança, o próprio Senhor Jesus, pelo seu sangue, nos aproxima, reconcilia esse povo com Deus, colocando-os na posição de filhos através da salvação pela graça mediante a fé. Configurando assim o que eu falei com os irmãos nas temáticas anteriores, o plano perfeito de Deus, um plano que não se frustra. Plano esse que é formar com judeus e gentios, portanto não há mais separação, formar uma nação, uma família e um santuário. Agora no capítulo 3, nesta porção do versículo 1 ao 13, Paulo vai dar o que? Ele vai dar uma pausa nas temáticas anteriores e passa a explicar a razão da sua prisão em
Roma, onde ele esteve aí por cerca de 2 anos, conforme a gente aprende estudando o livro de Atos dos Apóstolos. A sua prisão deu-se pela afirmação de que os judeus não eram mais o povo exclusivo de Deus, pois o Senhor estava chamando outros povos, outras nações, outras culturas para fazerem parte de sua família. E isso provocou, por parte dos judeus, muita indignação. E, irados, acabaram prendendo o apóstolo Paulo. Paulo sabia também que a sua condenação tinha sido armada. O que ele faz então? Por ser cidadão romano, ele apela para o imperador, sendo, portanto, transferido para Roma, onde então ficou ali 2 anos. Foi nesse período que ele escreveu as chamadas cartas da prisão, o livro de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. É claro que o apóstolo Paulo seria preso outra vez, inclusive para ser agora sim decapitado. Eu gosto de dividir as porções em partes, né? A porção lida aqui, portanto, eu divido-a em 3 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 2, eu chamo de perseguição e prisão. Do versículo 3 ao versículo 7, eu falo de revelação do mistério. Dos versículos 8 ao 11, eu falo do ministério e propósito de vida. Para então, lá no versículo 12 e 13, eu concluir. Ok, vamos à primeira parte, portanto, a chamada perseguição e prisão. Paulo começa então dizendo no versículo 1, por esta causa. Que causa é esta? Paulo está tratando aqui dos privilégios dos crentes gentios. Aquilo que era privilégio exclusivo dos judeus não é mais. Então Paulo trata agora do privilégio também dos gentios. Segundo o final do capítulo 2, esse povo faz parte de uma nação, faz parte de uma família e também esse povo pode ser chamado de santuário de Deus, juntamente com os judeus. Não existe mais nenhuma separação. O que o apóstolo está afirmando com essa frase, por essa causa, é que ele então havia sido preso por ter pregado o evangelho da graça aos gentios, quando afirma, portanto, que os judeus não são apenas eles eleitos, os gentios também o são. E aí, o que é que eu e você podemos aprender com essa perseguição e prisão do apóstolo? Todo aquele que recebe a revelação de Jesus certamente sofrerá perseguição. Principalmente por parte de religiosos. Religioso não gosta de graça, não gosta da graça. Ele acha que tudo é dele, para ele, só por ele. Ele é exclusivista. Mas graças a Deus, meus amados irmãos, que o próprio Senhor Jesus nos traz um grande alento quando ele afirma lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Senhor Jesus chama os perseguidos por amor a Ele de bem-aventurados. No verso 2, o Paulo está agora trabalhando com uma ideia muito curiosa. Ele vai dizer assim, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. O que eu posso entender aqui? O que nós podemos compreender aqui?
Alguns anos tinham se passado desde a visita de Paulo à cidade de Éfeso para pregar o Evangelho. Certamente, a igreja crescera. A igreja estava ali com muita participação de outras pessoas. Você tem aí, portanto, uma cidade, como eu já falei, cosmopolita. Então você tem gregos, você tem uma comunidade judaica muito forte, você tem povos do Oriente, você tem aí, portanto, pessoas de várias etnias, várias culturas. E essa igreja estava crescendo. E muitas dessas pessoas que estavam chegando a essa nova comunidade, a essa nova igreja, certamente muitas delas não sabiam a história de Paulo. Por isso que ele usa essa expressão, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. E aqui eu tenho duas perguntas que vamos levar para a segunda parte desse estudo, dessa reflexão. A primeira pergunta é: que dispensação é essa que Paulo está afirmando? E a segunda pergunta é: que assunto é esse que trouxe perseguição e prisão? Se na primeira parte eu falo perseguição e prisão, então agora eu vou falar da revelação do mistério que está aí entre os versos 3 ao 7. Agora Paulo alerta para uma profunda mudança na compreensão das Escrituras. O que os judeus acreditavam até então, mesmo com vários textos bíblicos falando o contrário, eles acreditavam que eram o povo escolhido, apenas eles. Israel era a nação que Deus havia dado a promessa. Um povo conhecido pela presença de Deus no seu meio. O Senhor havia tirado esse povo do Egito. O Senhor lhes deu a lei lá no Sinai. O Senhor lhes deu a terra prometida, fez aliança, prometeu o Messias, dizendo que o Messias viria do meio deles. Entretanto, eu tenho que lembrar aos meus amados irmãos que a natureza humana, adâmica, ela fez com que esse povo ficasse completamente cego aos textos sagrados. Pois a solução final de Deus para o problema do pecador era a morte. E isso os judeus não entendiam. Eles achavam que a morte era apenas física. Estavam cegos e surdos a respeito da morte espiritual. Ezequiel, inclusive, capítulo 18, versículo 4, chama a nossa atenção quando o profeta nos diz: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Na semana passada eu falei do sentido de separação provocada pelo pecado. E a pior das separações é a separação eterna de Deus. Entretanto, queridos, o que eu preciso lembrar aos irmãos? A morte é certa. E ela é condição fundamental, é sine qua non para a reconciliação dos homens com Deus. É o sangue de Jesus que nos limpa e nos salva. Se não houver morte, jamais haverá vida. A pregação de Paulo, portanto, era uma mudança radical em relação ao passado dos judeus. O apóstolo, além de ser um judeu, ele era conhecedor profundo da lei e também era perseguidor da igreja primitiva. E agora, mediante uma revelação divina, passou a afirmar que o chamado de Israel não era exclusivo, pois não apenas os judeus, mas toda a humanidade, todos os homens estavam condenados, separados de Deus por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. E o homem está condenado a viver eternamente longe do Criador. O ponto crucial da ignorância judaica
deu-se quando da chegada do Messias. João capítulo 1, lá no versículo 10 até o versículo 13, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Percebamos aqui no verso 13 a ênfase. O novo nascimento não tem nada a ver com sangue biológico, não tem nada a ver com linhagem ou riqueza. O novo nascimento tem a ver com Deus. É o Senhor quem estabelece a eleição e salvação como determinação de sua bendita vontade, conforme nós já comentamos aí anteriormente falando. Nesse sentido, meus queridos, tudo depende do Senhor. A soberana graça, a eleição incondicional vem do Pai. Através do sangue de Jesus, nós fomos, portanto, justificados. Judeus e gentios justificados. E através da morte substitutiva, Jesus morreu em nosso lugar, ao mesmo tempo que inclusiva nós morremos com ele. A partir dela, todo aquele que crer tem a garantia de ser filho e membro da família de Deus. Pode ser judeu, pode ser grego, pode ser quem for. Todo aquele que nele crê, vai dizer lá João 3,16, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então onde é que está a exclusividade dos judeus com relação à salvação? Não existe mais. Eu posso, nesta porção do versículos 3 ao 7, dar uma palavra-chave. A palavra-chave para mim é a palavra revelação. Paulo não cria uma teoria contra os judeus, e muito menos inventa uma nova ciência humanista. Paulo fala que se trata de uma revelação recebida de Deus e que lhe fora confiada, mas também não apenas a ele, assim como foi revelada aos santos apóstolos e profetas. Deus chamou Paulo no caminho de Damasco. Lá, Atos capítulo 9, nós vamos observar, ele está indo para perseguir a igreja. E após uma experiência com o Senhor Jesus, ele designado um propósito ministerial. Atos 9, 15 e 16, inclusive, ele diz-nos o seguinte: ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, o chamado ministerial de Paulo deu-se nesse ambiente em que ele estava perseguindo a igreja, e de perseguidor da igreja, ele torna-se um perseguido. O que é o mistério revelado? O mistério é algo que não pode ser compreendido pela razão humana. Ele precisa ser revelado. Ele precisa ser desvendado. E o único que tem a capacidade para fazer isso é o próprio Deus. É Deus quem nos revela as Escrituras e nos leva à salvação e crença no seu Filho Jesus. Deus tem um povo que vai além dos judeus. Ele, dentre as nações do mundo inteiro, tem separado os seus filhos para a redenção.
Isso alcança, inclusive, nós, os brasileiros, nós que aqui estamos nessa igreja, nesta noite, e também tantos outros espalhados por esse Brasil afora aí. E qual é o mistério que foi revelado? Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27, dá-nos a ideia dessa revelação. O texto diz assim: o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério, portanto, é Cristo em você, meu irmão. Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. E como é que eu compreendo esse mistério? Como compreender esse mistério? O verso 4 do capítulo 3, ele vai dizer assim: pelo que, quando ledes, podeis compreender. Observe a expressão, quando ledes, podeis compreender. É através da leitura da palavra de Deus. Quanto mais eu e você, meu irmão querido, quanto mais todos nós nos reunimos ou em casa lermos a bendita e gloriosa palavra, mais a revelação do Senhor nos alcança. Ele nos confronta, ele nos alerta, nos adverte para vivermos uma vida de modo digno dele. Quando eu leio, quando eu medito, eu vou obtendo a fé. Por isso que a fé, ela vem não por sermos frequentadores de um grupo religioso, por sermos membros com carteirinha e tudo de uma comunidade religiosa, de uma igreja, ou por estarmos bem ou mal vestidos. A fé vem por meio da palavra que temos lido e ouvido diariamente. A fé vem pelo ouvir. Lembram desse texto? Quando cremos nesse glorioso evangelho, se cumpre em nossas vidas as 3 grandes máximas do versículo 6, quando o apóstolo afirma, a saber que os gentios são, primeiro, co-herdeiros, segundo, membros do mesmo corpo, e terceiro, co-participantes da promessa. Olha que coisa maravilhosa. Os gentios são co-herdeiros. Os gentios fazem parte de uma mesma identidade de corpo. E eles participam também da promessa. Deus, dentre o mundo inteiro, escolhe quem Ele quer para a salvação. Está neste mundo aí. Por isso que nós pregamos o Evangelho a tempo e fora de tempo, para que no tempo certo o próprio Pai traga para si aqueles mesmo que Ele quer trazer. A terceira parte desse estudo está nos versos 8 ao 11, quando Paulo fala-nos do ministério e propósito de vida. Deus chamou o apóstolo para ser ministro do Evangelho. O verso 7 fala isto. O termo ministro em grego é diácono, ou seja, aquele que serve. Ministro agora em latim é minister, menor, mínimo. No verso 8 ele fala inclusive que ele é o menor dos apóstolos. Paulo declara que ser ministro, ser diácono, ser mínimo, ser menor, isso é dom da graça de Deus. Graça para pregar e graça para sofrer por amor ao Senhor Jesus. Ele se considera o menor, o verso 8. Isso é bem diferente
da titulação ministro nos dias de hoje. Há muitos anos atrás eu fui ordenado ministro do Evangelho em uma denominação e muitos até queriam que eu usasse um anel de ministro, como se isso mudasse a minha vida. Tem gente que dá importância a isso. Outros, inclusive, estão até carteirada, né? Eu sou ministro do governo, eu sou do Superior Tribunal Federal, etc. Que tristeza! O título, lamentavelmente, escondeu ou acabou com a função. Ministro tem que servir. Ministro tem que ser menor. Assim como Paulo. Deus também nos chamou para servir. Deus nos chamou para sermos os menores, mas nos chamou para o serviço da pregação do Evangelho a outros povos. Deus não te chamou, meu querido, para ficar rico, para frequentar uma reunião bíblica. Deus te chamou, te salvou para você anunciar o Evangelho da graça a outras pessoas que nunca ouviram. Não posso negar que é muito bom estar aqui com todos vocês, mas não nos esqueçamos jamais que fomos salvos em Cristo para pregar a salvação aos que não conhecem a Cristo. Aí eu tenho uma pergunta. Mas qual evangelho devo pregar? O versículo 8 nos ensina: pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A palavra insondável significa que não se pode sondar, inexplicável. Como assim inexplicável? É porque por mais que eu tente falar de Jesus, as palavras sempre me faltarão. Por mais que eu tente, as palavras parece que não saem na sua totalidade. Por mais que eu queira definir graça, eu não consigo definir graça. Por isso que não se explica, se crê. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo se trata de algo incompreensível ao entendimento humano, ou pode ser explicado pelo homem na sua totalidade. Eu quero lembrar aos irmãos que Paulo está falando para uma igreja situada em uma cidade com uma forte ação da cultura grega, cultura filosófica. Ainda que saibamos que a filosofia tenha originado na cidade de Atenas com Sócrates, na cidade de Éfeso, 470 anos antes de Cristo, morria Heráclito de Éfeso, um pensador chamado de pré-socrático, e ele já desenvolvia na região uma cultura humanista para explicar a origem de todas as coisas. Portanto, enquanto que os gregos buscavam a sabedoria, Paulo afirmava da importância da sabedoria e revelação vinda de Deus e da sua palavra. Então não há palavras humanas para descrever o amor de Deus por nós na sua totalidade. Tentamos, mas chegamos em um momento em que as palavras acabam. Se as insondáveis riquezas do Evangelho não se explicam, como que as pessoas vão entender? Por isso, é pela fé. É preciso fé na ação divina para a salvação. É o que diz Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom do Senhor. Querido, creia, se lance a essa palavra.
Deixa o Senhor Jesus agir na tua vida. A palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é sabedoria. A palavra da cruz é poder de Deus. Ela é um mistério que precisa ser pregado, pois nela todos nós fomos incluídos. Todos nós morremos. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Está escrito lá no livro de 2 Coríntios. É nesse contexto que a cruz nos une em um só propósito de vida. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo passa pela cruz, pela morte e ressurreição. O que é que nós devemos pregar? Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Se a mensagem que você está ouvindo aí no seu carro de vez em quando, na sua casa, na internet, se essa mensagem não enfatiza a morte do velho homem e não aborda a graça salvadora do Senhor, pare de ouvir imediatamente. Ela não passa de tapinha nas costas. Se trata de bons conselhos. Até são legais. Mas tais conselhos, tapinhas nas costas, não mudam a vida de ninguém. O evangelho das riquezas insondáveis de Cristo é o evangelho que confronta-me, levando-me a crer que em Cristo eu fui crucificado. Em Cristo eu estou crucificado e vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo é o evangelho da morte e da ressurreição. Qual é o objetivo disso tudo? Versículos 10 e versículos 11. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O objetivo está no entendimento de que Deus, antes da fundação do mundo, estabeleceu um propósito: ser glorificado através de sua igreja, que deveria comunicar e espalhar a sua multiforme sabedoria. A salvação não é exclusiva tua. A salvação é para todo aquele que nele crê, que crê no Senhor Jesus. Como é que ele vai crer? Por isso, pregue a palavra, viva a palavra para o seu vizinho, seu parente, seu amigo, e que Cristo possa alcançar esta pessoa. Deus elegeu você, salvou você, purificou você com um único propósito: ser igreja com o seu irmão, espalhar as boas novas de salvação. Para concluirmos, versículos 12 e versículos 13, Paulo vai dizer-nos: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Duas implicações aqui. No verso 12, através de Cristo, nós temos ousadia e acesso com confiança. Jesus é o único caminho, verdade e vida, nos ensina João 14,6. Isso nos garante a eternidade, portanto, devemos chegar a Ele com confiança.
Hebreus no capítulo 4, versículo 16 vai dizer isto: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A oportunidade é agora, não se esqueça. E o versículo 13, Paulo então dá um sinal claro do que é o sofrimento. Não há nenhum motivo para eu e você, para nós ficarmos desanimados ou desfalecidos por causa das tribulações e sofrimentos do apóstolo. Ah, tadinho de Paulo, que história triste desse moço. Não fique triste com o sofrimento do apóstolo. Longe de ficarmos tristes, devemos glorificar a Deus, pois fomos alcançados com tamanha bondade, graça e misericórdia desse mistério que foi revelado a ele e que nos alcança aqui no Brasil, no Paraná, Curitiba. Queridos irmãos, jamais se esqueçam, no sofrimento está a glória. Eu lembro aqui daquela passagem em que os gregos queriam ver Jesus. João lá no capítulo 12, diante desse cenário, olha, os gregos querem conversar contigo. Certamente Jesus poderia dizer, opa, até que enfim alguém, né, desse povo tão sábio quer falar, quer me conhecer. Jesus dá uma resposta muito curiosa. Jesus lhes respondeu, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Opa! Os gregos vão glorificar a Jesus? Daí ele diz, João capítulo 12, 24. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. No sofrimento há a glória. Quer experimentar a glória? Sofra. Quer experimentar a vida? Morra. Independente da situação em que você se encontra, meu querido irmão, há um propósito estabelecido na tua vida, com a tua vida, antes da fundação do mundo. Glorifique ao Senhor pelo momento que você está passando. Dê graças ao Pai em todas as circunstâncias de descanso e ciente de que aqui tudo é passageiro. Há uma glória que nos espera. Apenas creia e pregue o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, pois o mistério foi revelado para você. E o que é que você pode fazer agora? Que tal você enviar essa mensagem para um amigo, para um parente, para alguém da sua lista de contatos, para que ele possa receber, assim como você, possa receber o mistério da graça de Deus. E que ele continue abençoando a tua vida, para que você seja bênção na vida dos outros. Permaneçamos, pois, abençoados em Cristo Jesus.